Enfrentei porque tinha de enfrentar. Lembre-se, as opções eram claras: esconder-se ou morrer. E enfrentei a situação porque quando você está se escondendo, diz a si mesmo que aquilo não é para sempre. A ideia de viver escondido para sempre realmente seria algo insuportável. Então você se esconde até amanhã, depois até semana que vem, ou até mesmo até o próximo mês. Você sempre espera um dia a mais, porque acha que a liberdade certamente virá no dia seguinte. A vida é um presente. Precisamos comemorá-la. Temos que dançar para mostrar a Deus que somos gratos por estar vivos. Oi, eu sou o Cabral Oi, eu sou o Marcelo. e hoje a gente veio falar de filme bom, de verdade. E falar pela segunda vez, porque quem acompanha a gente sabe que semana passada não teve podcast, porque deu um probleminha com a minha gravação e eu acabei perdendo, infelizmente, porque o episódio estava maravilhoso. Mas nós viemos aqui novamente para gravar outro podcast maravilhoso sobre esse filme maravilhoso. E eu acho que a única parte positiva da gente gravar essa semana aqui de novo sobre o mesmo tema é que deu tempo da gente refletir sobre o filme. Porque eu pelo menos, assisti o filme tipo um dia antes de gravar. Então ainda estava muito fresco na minha cabeça, eu ainda estava incerto sobre algumas ideias. Mas agora eu tenho uma opinião formada, formadaça. É verdade, acho que dá tempo da gente meio que estruturar nossas ideias de novo e falar direitinho. Dá pra fazer até uma síntese melhor do que a gente queria falar também, eu acho. E dessa vez eu assisti o filme dublado, né? Só pra ver como é que tava a dublagem em português do Brasil, no caso. E eu já vou falar sobre isso. Mas a gente falou o nome do filme que a gente vai conversar sobre hoje? Não, não falamos. Então, a gente vai conversar sobre Jojo Rabbit, um filme do Taika Waititi. E pra quem quiser assistir, ele tá agora na Telecine, no streaming da Telecine. Uhum. E assim, né, aqueles avisos básicos. Segue a gente no Instagram, entendeu? Tá tudo aí na descrição. Se você estiver no YouTube, dá um like, porque quem não der like nesse vídeo, caso esteja no YouTube, é nazista, entendeu? E quem não compartilhar esse podcast, sendo no Spotify, sendo no YouTube, sendo no Castbox, quem não compartilhar é o filho do Hitler. O bagulho tá escalando. E também lembra que se você assistiu esse filme também e você quer dar sua opinião, você pode comentar nos comentários do YouTube ou você pode ir no Instagram e a gente tem um post que a gente bota que o episódio lançou e você pode dar sua opinião sobre o filme ou sobre as coisas que a gente falou aqui também. A gente gostaria muito de ouvir você comentar com a gente. E tem spoilers, tá? Tipo, a gente vai falar sobre o filme. É verdade, tem spoilers. Tem spoilers. A gente vai falar sobre. É que a gente acha que isso tá meio pré-avisado quando a gente vai falar de um filme, mas assim, se você não quer assistir esse filme e não assistiu, então pausa o podcast, vai assistir, depois volta e ouve a gente comentar sobre o filme. Beleza, Marcelo, mas aí, qual a sua opinião sobre esse filme agora, uma semana depois? Eu acho que continua bem próximo da minha opinião naquele momento, que é esse filme é muito bom! Ele é maravilhoso! Ele. Eu acho que ele é muito divertido de assistir. Ele tem uma linguagem dentro do filme muito legal. Ele tem uma mensagem muito legal. Ele tem personagens cativantes. Ele tem um roteiro bem feito. Um humor bem colocado. É difícil achar defeito nesse filme. Eu acho que eu não achei nenhum. Mas é muito difícil achar defeito. Eu acho esse filme extremamente bom. Você assiste no início, aí você vê algumas piadas, aí você fala, é um pouco mais infantil, né? E faz sentido, porque o protagonista é uma criança. Só que o humor é muito bem colocado. Mesmo que seja uma piada às vezes mais bobinha, ela é muito bem feito e você ri. E aí você. E é muito louco, né? Porque você tá assistindo Jojo Rabbit e você tá numa onda de emoções, né? Porque você tá lá, você ri, aí você fica emocionado. Aí você ri, aí você fica emocionado, né? Então esse filme é muito, muito bom. Acho que o último filme que a gente falou, vai falar tão bem foi o Luca, né? Que a gente falou aqui, que a gente ficou dando louros, é louros que fala, né, pro filme, esse aqui é a mesma coisa, porque eu achei esse filme extremamente bom. Exato. E quem ainda não ouviu o nosso podcast de Luca, ainda é meu podcast favorito, tá? Eu vou deixar no link da descrição também. E vai lá ouvir depois. Nós somos muito técnicos lá, sabe? A gente é muito profissional. Com certeza. E eu tinha uma ressalva sobre esse filme semana passada, né, durante o podcast, que era sobre a leveza dele, porque ele aborda um assunto muito, mas muito delicado mesmo, que é nazismo, holocausto, fascismo, né, autoritarismo, preconceito.
E você conversar sobre isso de uma maneira leve pode causar uma impressão errada quando você fala desse jeito e não vê, não consome esse conteúdo. E eu não sei se eu tinha gostado, sabe, dessa abordagem mais leve sobre o nazismo, mas assistindo de novo e refletindo um pouco sobre o filme, eu percebi que essa foi a linguagem perfeita para ele. Pelo protagonista que ele tem, pelo timing de comédia que ele tem, pelo diretor que ele tem, porque o Taika Waititi é muito isso, sabe? Os filmes dele, ele tem grandes mensagens. O Taika Waititi nesse filme aqui, ele dá uma aula de peso mesmo num filme leve, porque tem momentos muito pesados e como o Marcelo falou, é uma montanha-russa de emoções, sabe? Porque uma hora você tá gargalhando de rir com o York, que é um dos melhores personagens desse filme, e a outra hora você tá... Pra sempre no meu coração. E outra hora você tá... Não acredito que isso aconteceu. Não acredito que isso está acontecendo, meu Deus. Aí você fica com o coração apertado. Então, eu gostei muito da abordagem desse filme. Essa foi a conclusão que eu tirei depois de uma semana, sabe? Que essa abordagem, ela não me incomodou mais e que eu gostei muito desse filme mesmo, assim. Foi uma ótima experiência, um ótimo filme. Tem uma coisa, né, essas ressalvas que você teve sobre o filme tratar de um momento histórico, né, tão pesado, tão denso, foi uma coisa muito comum na Alemanha. Eu acho que na Alemanha, quando esse filme foi pra lá, eu acho que todo o público em geral, ele não gostou do filme, ele achou que era uma leveza desnecessária que tinha usado, não pode, eles, em geral, a reclamação máxima foi que não poderiam fazer piadas com esse tempo, né, não, nazismo não é piada, né? A gente não pode brincar com isso, nem que seja para lidar com essas dificuldades, né? Então ele foi muito mal recebido na Alemanha. E porque isso, eu acho que isso também contribui porque a Alemanha tem uma memória histórica muito bem construída, né? Principalmente porque foi lá que surgiu o nazismo, então lá tem muitos memoriais, muitas estátuas, várias coisas que relembram essa época e lembram da vergonha de que ter o nazismo sido residido, vamos falar assim, dentro da Alemanha. E talvez seja por causa disso, né? Desse jeito que eles abordaram o assunto. Pra eles, a leveza desse filme é uma afronta, uma ofensa até. Não, é só um adendo, né? Tem até um. Eu lembro de ter visto um documentário. Mas tem até uma escola, né? Que ela tinha símbolos nazistas nas paredes, se eu não me engano. E eles não tiraram. Justamente para criar essa lembrança. De falar assim pra todo mundo desde pequeno: ó, foi aqui que aconteceu o nazismo. Foi isso assim que aconteceu. Isso é terrível, sabe? E acho que isso contribui pro fato de que você tem um afastamento diante dessa obra. Mas no resto do mundo ele foi muito bem aceito e foi indicado ao Oscar. Ele teve 6 indicações merecidas. Muita gente questiona a indicação da Scarlett Johansson, mas eu acho que ela foi uma baita coadjuvante ali, sabe? Eu também Uma acho. das melhores personagens do filme. Mas voltando a esse ponto da leveza, né? Eu acho que, assim, esse filme, ele dá esse tom mais leve, só que não é um tom de menosprezar a dor do nazismo, sabe? Ela não fala que o nazismo foi uma coisa da hora, é legal. Pelo contrário, ela ridiculariza o nazismo. As grandes piadas, elas são em torno do quão ridículos os nazistas... Eu ia falar eram, mas é que ainda tem os idiotas, né? Então, vou falar são, os idiotas que os nazistas A são. ideologia é. É, A ideologia é. e sabe, a piada do cumprimento deles, sensacional, sabe? O humor repetido que o Taika Waititi coloca, que ele tem muito esse timing de humor, né? E é um negócio super bobo, mas é super engraçado. E ridiculariza o nazismo, sabe? Ele não ridiculariza os judeus, por exemplo, quem sofreu com isso, mas sim os opressores. É ridicularizar uma ideologia, tipo, olha como isso é absurdo, olha como isso é ridículo, né? Tipo, as pessoas acreditaram nisso e olha como foi ridículo e fez tantas pessoas sofrerem. Então, eu acho que é tipo isso, sabe? Tipo, pra você mostrar que é tão idiota, tão bobo, que não merece nem respeito, sabe? Sim, e é legal que logo no começo do filme, assim, a abertura, o Taika Waititi ele dá uma brincada com as tietes, né? Que
Tipo, por exemplo, dos Beatles, os fãs dos Beatles. Nossa, que ridículo, todo esse pessoal babando ovo pra esses caras aí e chorando por eles na rua e tudo mais. E o filme abre justamente com isso, das pessoas na Alemanha, nossa, Hitler, meu herói, chorando pelo Hitler, querendo cumprimentar ele, Uhum. amando o cara, sabe? Fazendo super eventos e tudo mais, aglomerações de meio que um endeusamento mesmo, aquela persona, né? Sim. E enquanto isso tá tocando uma música dos Beatles de fundo e você olha para aquilo, e você pensa, que ridículo, sabe? As pessoas desmaiando na rua, oh meu Deus, o Salvador. E você pensa, mas nossa, que gentinho, hein? Mas que gentinho idiota. Tipo, todo esse lance, né, que o Caio. Eu não sei falar o nome disso. O Tite. Eu vou chamar ele de Tite. E eu não tô falando do técnico da seleção do Brasil. Do Brasil. Eu vou falar desse cara. Fala primeiro o nome dele, João, de novo. Taika. Eu não vou falar eles. Vou falar só Tite. Não, esse lance do humor do Tite colocar, né, e que a própria obra constrói, eu acho que me lembrou muito, né, vocês que estão na escola, vocês vão lembrar disso, vocês vão estudar isso, ó, tô aqui ajudando vocês, e se você tá precisando vestibular, você também presta atenção, que isso aqui, ó, vai cair no vestibular, que o Gil Vicente, né, que ele era ele fazia ensaios, etc, ele tem uma frase em latim que ele falava, né, que é o lema, né, que é castigate ridendo mores, né, que é se corrige os maus costumes ridicularizando-os. Que eu acho que é exatamente isso que o filme faz, entendeu? Tipo, é uma forma de você tratar do assunto dessa forma, você vai ridicularizar. E é um ponto muito interessante de se ver, porque, assim, em todo, pelo menos, não vou falar em todos, mas na maioria, pelo menos na maioria que eu vi filmes que retratam essa época de holocausto, de nazismo, os protagonistas, né, o foco ali da história, gira em torno dos oprimidos. E aqui é ao contrário, é dos opressores. Você vê o lado deles, não que isso torne os heróis, sabe? Não que. Porque a gente tem muito disso de protagonista ser o bonzinho e antagonista ser o mal. Não, o protagonista é só o cara em que a história gira em torno. Não necessariamente ele é bom. E eles trabalham isso muito bem aqui nesse filme, porque você acompanha os nazistas. Mas não é por causa disso que você já se identifica e gosta deles desde o começo. Eu, por exemplo, falei pro Marcelo no episódio passado que eu fui gostar do Jojo, que é o protagonista, lá quase no terceiro ato do filme, sabe? Porque por mais que ele seja um personagem bom desde o começo, que ele, né, liberta o coelhinho e tudo, ele tenta libertar o coelhinho e tudo mais, e por isso que apelidam ele de Jojo Rabbit, né? Você percebe que ele não é uma criança má, 100% má, mas mesmo assim ele é um nazista, sabe? Você fica com aquele receio de gostar do personagem. Exatamente, essa construção. Não, e você faz isso com todos os personagens, né? Todos. Você começa o filme, tem um monte de nazista, é difícil você engolir, né? Isso tudo. Desses personagens. Que você ri sobre eles e eles são nazistas, sabe? E eu acho que o nome, uma coisa que eu me peguei pensando, né? É que o nome Jojo Rabbit, eu acho que também simboliza muito desse fato de que o Jojo não é uma pessoa má, ele foi uma pessoa que viveu o nazismo até agora, sabe? Que, tipo, ele tudo que ele sabia era sobre o nazismo, como o Hitler era uma pessoa maravilhosa e tal, e ele foi meio que doutrinado a pensar dessa forma, né? E eu acho que o nome lá no Jojo Rabbit, que o Rabbit que lembra o coelho, é pra mostrar que ele não é uma pessoa cruel, sabe? Sim, é, tipo um coelhinho, né? Um bunny, que é fofinho e tudo mais. Isso. Tipo, a culpa não é 100% dele, sabe? É uma consequência do meio. Ele nasceu naquilo. Aquilo pra ele é o Uhum. normal. Tanto é que no começo do filme ele acorda e ele sai cumprimentando todo mundo com aquele cumprimento, né? E o tom do filme no começo é, sabe, radiante. É super saturado, é muito quente, é bem claro e tudo mais. Então, É fofo. tipo, é aconchegante. O que é muito estranho, porque você tá meio que falando tudo isso, né? Causando esse clima gostoso de se assistir para um bagulho, né, muito tenso, que é que a gente estava comentando sobre Jojo Rabbit. Jojo Rabbit é isso, sabe? É tratar o nazismo de uma forma nova, não de uma forma nova, mas pelo menos de uma forma diferente. E mesmo assim, mesmo ele trazendo humor, né, pra ridicularizar tudo isso, ele não deixa de lado o quesito emocional desse período histórico, né? Porque a gente falou, né? Você tá assistindo, você ora, fica com o coração apertado, você fica angustiado, acontecem coisas que te dão vontade de chorar, que você entende o peso do que tá acontecendo ao redor.
sabe? A única diferença que eu vejo é que... Nunca diferença, né? Mas uma diferença gritante, né, talvez seja dos outros filmes, é que ele não se limita a isso. Sim, ele explora, ele deixa o filme mais divertido, né? E é diferente como, por exemplo, O Menino do Pijama Listrado, A Vida é Bela abordam o nazismo, né? Que tem um peso proposital, mas são filmes que você já espera uma densidade maior, um filme que seja mais difícil de se assistir, né? E Jojo foge disso. É um filme que é legal de se assistir. Tanto é que eu assisti 2 vezes e não achei maçante, sabe? Gostei de acompanhar os personagens uma segunda vez e tudo mais. Então, essa foi a mágica desse filme. E eu acho que o Jojo, junto com tudo isso que a gente mencionou, ele corre, o filme corre durante a construção, na verdade, da desconstrução que o Jojo tem em relação ao nazismo, né? Então a gente tem todo personagens que rodeiam o protagonista, né, o Jojo, que faz com que no final ele não acredite mais naquilo, né? Eu acho que aquele lance do chute que ele dá no Hitler, né, no final do filme, é isso. É ele falando, tipo, não aceito mais isso, né? Então tem a Elsa, tem a mãe dele, que são personagens que rodeiam ele, que questionam essa como é que eu vou explicar? Submissão não, né? Tipo, eu esqueci o nome. Idolatração que ele tem em relação a essa ideologia, sabe? Questionam o porquê, sabe? Sim, é legal você ver que no começo do filme, que a gente não falou muito disso, mas um ponto altíssimo desse filme aqui é que os atores são maravilhosos, sabe? O menininho que faz o Jojo, que é o Roman Davis, esse moleque aí vai estourar, entendeu? Porque ele é muito bom. A Scarlett Johansson, né? Todos nós já conhecemos. Tem a atriz que faz a Elsa, que o nome dela eu não lembro, Thomasin Mackenzie, alguma coisa assim. Ela é uma ótima atriz também. Aí tem os personagens que são mais alívio cômico, né? Tipo, o próprio York, o Capitão, por mais que ele tenha um papel importante lá no final do filme, ele, ao decorrer do filme, ele não é tratado como um personagem, né, de tanto peso assim. E os outros personagens lá, tem o Alfie Allen, que fez Game of Thrones. Tem aquela mulher que é basicamente o grande alívio, pra mim é o grande alívio cômico do filme, A né? Rebel Wilson. Eu Isso. acho que esse é o único filme bom que ela já fez na vida, inclusive. Mas ela é conhecida. E claro, o Taika Waititi, que, né, além de diretor, roteirista, produtor, foi ator no filme também, né? Ele é o Hitler imaginário. E que personagem bom, cara. Porque, nossa, assim, começou o filme, né? Isso eu vou voltar lá no podcast da semana passada. Começou o filme e eu amei a relação dos dois, assim. Porque é uma relação muito infantil, né? Porque ter um amigo imaginário já é um lance muito infantil. E você brinca com o negócio do nazismo. E eles meio que se complementam, porque o Jojo ali, quando ele tá conversando com o Hitler imaginário, ele tá conversando com ele mesmo. É o lado nazista dele falando ali. E é ridículo. Sim, tipo, todas as brincadeiras, o gesto, sabe, a atuação escrachada do Taika propositalmente dá esse clima, assim, que é muito legal de se assistir. Os personagens que odeiam ele são todos... Eu acho todos muito bem feitos, né? Tipo, por exemplo, a mãe dele... A Scarlett Johansson, pra mim, eu apaixonei na Scarlett Johansson nesse filme. Eu acho ela uma excelente personagem. Ela é a primeira personagem que a gente gosta no filme. Porque o João mesmo falou que a gente fica com dificuldade de gostar do Jojo. A gente fica com dificuldade de gostar de personagens que são claramente nazistas. Então, quando a gente vê ali uma personagem que não é... E ela é carinhosa, e ela, sabe, tipo, tudo mais... É difícil não gostar dela. Pra mim, eu me apaixonei na personagem dela. Ela é uma personagem, assim, importantíssima, por mais que ela não tenha tanto tempo de tela, né? É As verdade. melhores frases são dela e tudo mais. E por mais que ela não tenha a mesma ideologia do filho, na verdade ela tem a ideologia oposta, né? Senão ela não cuidaria da Elsa lá e tudo mais. Ela não abandona o Jojo, ela não trata o menino tipo, sabe? Ela não escurraça o menino, não fica brigando com ele. Não, ela trata ele como uma ótima mãe. Por mais que, né, os dois tenham ideologias totalmente diferentes. E ela é uma ótima mãe, sabe? Tipo, se você percebe aquela cena do pai, sabe? Você espera que em qualquer filme, ou sim, em geral, que a reação de uma mãe que fala, eu quero meu pai, eu preferia que você não estivesse aqui, seria a raiva, sabe? Tipo, ela não saberia controlar o sentimento, sabe? E ela não tem essa reação, né? Ela, tipo, se controla enormemente, ela vai lá, faz toda uma apresentação, ela mantém a calma, tudo pra poder conversar com o Jojo, porque ela sabe que ele é como é que ela chama ele? Um fanático.
sabe? Mas é filha dele, e ela quer mudar ela quer mudar esse pensamento, ou, tipo, evitar ele ao máximo, né? Em toda hora ela não fala disso, não política nessa mesa, crianças não deveriam pensar nisso, deveriam estar brincando. E aquela cena, voltando, né, pra aquela cena que ela interpreta o pai dele, falando com ele, pra mim, aquilo é ali, ó, falando assim, que essa personagem, ela é fantástica, ela é uma ótima mãe, ela se esforça, ela tá fazendo de tudo possível, sabe? É muito legal. E essa autoridade que ela tem, que o filme dá pra ela, entendeu? Que no início ela é uma personagem forte, aí ela entra naquele salão onde o Jojo vai ficar, e aí ela bate no general, sabe? Tipo, tudo muito cômico, mas é uma autoridade, tipo, sua mãe vai me matar. É como se fosse um medo dela. Sim, ela é a personagem fofinha que todo mundo tem medo. Exato, é muito boa, é muito bem feito. E eu acho que ela atua muito bem, sabe? Porque a Scarlett, os sorrisinhos que ela dá, tipo, o jeito que ela faz os gestos, o comportamento, tudo isso amplia essa visão que a gente já vai ter da personagem da mãe dele, sabe? Ela tem uma atuação doce nesse filme, né? Uma atuação que cativa. Uhum, exatamente. É muito bem feito. E a gente vê mais dela ainda quando ela tá falando com a Elsa também, né? Tipo, as conversas que ela tem, a gente vê coisas mais profundas ainda, sabe? É o desabafo que ela faz lá sobre o próprio Jojo e tudo mais. E é um meio da gente ir se apegando à Elsa também, né? Porque, assim, a Elsa, se fosse uma história convencional sobre o nazismo, ela seria a protagonista, sabe? Uma menina judia que tá fugindo, se escondendo em várias casas do pessoal da resistência e tudo mais. Mas não, sabe? Ela também é muito importante no filme, por mais que ela não seja a protagonista, né? E assim, eu falei, né? A relação que eu mais estava gostando no filme era a do Jojo com o Hitler imaginário. Mas a partir do momento que os dois começam a conversar e trocar, sabe, as cartas que o Jojo escreve em nome do namorado barra noivo dela, Muito bonitinho. muito. E essa relação deles é muito boa, porque é isso que vai fazer o Jojo questionar o nazismo, sabe? Porque você não evolui se você não questiona nada. Se você só vai aceitando as coisas, assim como a maioria das pessoas fizeram naquela época, dá no que dá, entendeu? E você não pergunta o porquê aquilo tá acontecendo, você só aceita. E essa conversa, essas cartas que ele vai trocando, igual ele falou, vai desconstruindo a imagem que ele tem do judeu, sabe? Aquelas bobeiras todas. Então é muito, muito legal. Porque o relacionamento da Elsa, tanto da Elsa pro Jojo, é muito interessante de ver, né? Porque ela se sente sozinha. Enquanto o Jojo tá entendendo e pensando de forma diferente, né? Então um relacionamento é muito difícil de você não gostar dele junto, sabe? Você fica torcendo pra que eles apareçam juntos de novo pra você ver as conversas, sabe? Você vê o personagem, o ator é bom nisso, sabe? Que ele vai olhando pra ela e ele vai observando pra ver se ele não acha algum chifre, alguma cauda, sabe? Ele é um olhar assim, como se você estivesse olhando algo estranho mesmo, mas ao mesmo tempo, você vendo que esse algo estranho é igual a você. Porque é meio que um choque, né? Já que todo mundo vende os judeus ali, né? Os nazistas do filme, como monstros. Nossa, o pessoal que tem poderes hipnóticos, que tem chifres, que são gigantes. E aí, quando o Jojo vê aquilo, ele pensa: ué, mas ela é igualzinha a mim. É, verdade. Eles não parecem tão mal. Ele fala pro York, né? Eles não parecem tão maus quanto foi mencionado, sabe? Eu não vi nenhum chifre e tal. Nesse momento, já é um grande desenvolvimento do personagem. Porque a primeira fala que ele tem com o York. Assim, eu sinto que cada vez que o Jojo se encontra com o York é quando ele já tá mais desenvolvido, sabe? Que ele já É tá. o level up. Ele já tá perdendo cada vez mais a crença no nazismo e tudo mais. Porque o primeiro diálogo que ele tem com o York, ele fala: eu mataria quantos nazistas eu pudesse e tudo mais, tudo para me tornar. Judeus. Judeus, foi mal. É que eu gostaria de. Nada. Então, eu mataria quantos judeus eu precisasse para me tornar o braço direito de Hitler e tudo mais. E quando ele se encontra de novo com York, já é outro diálogo. Aí ele vai se encontrar mais pra frente, já é outro diálogo lá, quando ele fala: acho que eu tenho uma namorada agora e tudo mais, sabe? E você pensa Sim, que, é oh meu verdade. Deus, um nazista pensando em namorar uma judia. Que ironia. Sim, sim. Exato. É muito bem feito. Uma coisa muito legal é que a diferença do York pro Jojo, né? Porque o York ele não parece que liga muito pra a ideologia em si, né? No final, ele, tipo assim, ele nunca ele não se importava muito de, como você acha que são judeus? É uma coisa muito mais infantil, né? O Jojo já tá tipo, vou matar judeus, etc. Tem uma certa diferença, né? Eles são dois produtos do mesmo meio, mas com
ações e pensamentos diferentes, sabe? Porque o York, ele tá ali porque ele tem que estar ali. E o Jojo não, ele queria estar ali, mas ele não conseguia, né? Porque teve todo o lance da explosão lá e tudo mais. E é muito interessante, porque os dois, eles estão ali, eles são a mesma coisa, só que também não são. Eu só queria dar um adendo que o York abraçando o Jojo é, pra mim, minha imagem favorita. Agora. Porque é muito bonitinho. Quando eles se veem, eles se abraçam, assim, sabe? É muito bonitinho. Eu amo essas duas cenas. Eu amo a cena que eles se abraçam. E depois a cena que no início, né? Que o Jojo fala pra ele que você é o Hitler dentro de um corpo de um garotinho gordinho. E aí o York fala, não, eu sou um garotinho dentro do corpo de um garotinho gordinho. Ai, muito bonitinho. Não, mano, a cena dos dois são maravilhosas. Mano, a cena que ele derruba o míssil e explode o negócio é muito boa. Jojo! Pá, explode. Nossa, é muito bonitinho, é muito fofo, é muito engraçado. Nossa, eu ri muito. E essa ideologia do fazer com que os judeus sejam monstros faz com que... não é limitado às crianças, né? Porque tem aquela cena do cara da Gestapo, que ele abre o caderno que o Jojo tá escrevendo e ele fala, olha, você acha que ele tá rindo? Porque ele tá achando muito absurdo falar que os judeus botam ovos, que os judeus fazem aquilo, que os judeus fazem isso, mas no final ele termina, né? É engraçado porque é verdade. É, a comprovação de como os nazistas são idiotas, né? É muito bom. Porque não se limita a criança. Todo mundo é estúpido. Ou quando tipo, é meio sarcástico o humor, né? Quando como que é o nome daquela atriz que você falou? Que só fez esse filme bom na vida? A Rebel Wilson. A Rebel Wilson, ela chega, tipo, eles estão na piscina, né? A Rebel Wilson senta, e aí ela vai se arrastando, assim, pro lado, e fala assim, é verdade, os judeus controlam mente, o meu padrasto matou um cara, depois se matou. Tipo, ser meio sarcástico, né? Porque ele falou que foi os judeus, mas não foi, sabe? É. É muito engraçado. Que ele brinca falando isso, mas não é. E tem até por exemplo, aquela outra cena que também é a Rebel Wilson, né? Que ela fala assim, no início, aqui é uma época maravilhosa pra mulheres. Eu já tive 29 filhos só nesse ano, alguma coisa assim, sabe? Sim, essa é a mágica do filme, né? E uma coisa legal que você comentou sobre o capitão lá da Gestapo é que a gente falou, né, sobre o Jojo e o York, que eles são os produtos do mesmo meio, só que diferentes. E é exatamente sobre o capitão da Gestapo e o capitão lá, o capitão, sabe? Esqueci o nome do personagem dele. Eu não sei o nome dele, é General? Sei lá, vou chamar ele de General e Capitão, mesmo que não seja o negócio, só pra gente poder entender. Não, é pior que é capitão mesmo, eles chamam de capitão ele no filme. Então chama de Capitão e Gestapo. E ele é muito diferente desse cara da Gestapo, né? Porque ele ajuda ali a Elsa naquele momento. E você fica... Porque assim, eu não confiei muito nele. Eu pensei, puta, mano, eles vão voltar depois vão matar a menina. Ou vão investigar a menina de um outro jeito aí. Mas não, sabe? Ele só deixou passar mesmo, assim. Ele quis fazer aquilo, né? Porque eu acho que essa é a construção do adulto. Que ele é nazista, mas é um adulto, né? E no final você percebe de novo que ele não liga muito pra a ideologia, assim, porque ele salvou a menina, ele salvou a Elsa, e ele fala, Mary, né? Não sei o nome da mãe do Jojo. A mãe do Jojo era uma boa pessoa, ele fala, a fulana era uma boa pessoa de verdade, sabe? Tipo, ele não tem nojo dela por ela ajudar os judeus, etc. E no final ele salva o Jojo, né? Que eu acho que é o lance de mostrar que a mesma coisa que a gente sente com o Jojo, eu acho que eles queriam fazer com esse general, esse capitão. O nome da personagem é Rose, né? Da mãe do Jojo. E esse personagem, ele é meio estranho, né? Porque ele é um capitão nazista que luta em guerras, entendeu? Que prega lá, ele ensina criancinhas, ele doutrina criancinhas para o movimento nazista, né? Essa ideologia e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, como você falou, sabe? Ele salvou a Elsa, ele salvou o Jojo no final. Então, dá profundidade pro personagem, né? Dá camadas pra ele. Eu acho que, assim, eu tava pensando nisso, né? Tomara que eu não fale merda, se eu falei merda, me corrijam. Mas eu tava pensando que me lembrava muito o que a Hannah Arendt fala, né? A Hannah Arendt é uma filósofa, jornalista e judia, né? Então, e ela passou pelo Holocausto, pela Segunda Guerra Mundial. E ela criou uma teoria, né, que é o mal como viés político, né? Porque ela foi ver um julgamento de um soldado nazista, e esse soldado nazista era responsável por colocar os judeus dentro do trem para mandar para os campos de extermínio.
tipo, é um trabalho horrendo, né? E aí, durante o julgamento, né, eles perguntam qual era a motivação, né, porque ele queria ter feito isso. E ele fala, tipo, ó, eu fiz porque me mandaram, sabe? Eu fiz porque eu vi que tinha uma carreira no exército nazista e eu tava recebendo, me mandaram enfiar um monte de gente dentro do trem, eu tava mandando, sabe? E aí, tipo, eu acho que eu sinto meio isso com aquele personagem capitão, porque, tipo, ele quer muito mais ir pra guerra, fazer ali tipo, meio que ser fazer alguma coisa, ele tem uma carreira ali, do que ele é nazista de verdade, sabe? Ele parece não ligar muito pra ideologia. E a Hannah Arendt, ela fala que esse mal, como um viés político, esse mal enraizado, ele é um mal, né, que você não reflete sobre as suas ações, que quando o indivíduo não reflete mais sobre as coisas que ele faz, mesmo que sejam malvadas, né, ele tá tão acostumado a realizar alguma coisa, tá tão dentro da mente dele que ele não reflete mais em relação às ações, que é exatamente isso que ela viu o cara no julgamento, e eu acho que eu vejo isso nesse capitão nazista, sabe, tipo, é uma pessoa que ele é nazista, mas, e ele talvez até saiba que é errado, mas ele tá lá, sabe, acho que talvez isso torne ele pior do que se ele realmente acreditasse que ele foi nazista, na verdade, né? Então, é interessante porque gera esse debate, né? Que é um personagem que a gente não sabe meio qual é a dele, né? E o filme não se preocupa muito em Uhum. explicar isso porque não é o foco, sabe? Simplesmente não é o foco. Ele coloca esse personagem aqui porque, assim, tem que tomar cuidado com isso que eu vou falar agora, mas o filme trata os nazistas como idiotas o tempo todo. Mas talvez esse personagem sirva para mostrar que às vezes não eram todos os nazistas que, sabe, não sei explicar isso, mas Que todos os nazistas daquela época não acreditavam realmente na ideologia, eles faziam por fazer, né? É isso que você quer dizer? porque por exemplo, a mãe do Jojo, a Rose, né, interpretada pela Scarlett Johansson, ela era contra a ideologia nazista, mas ela vivia ali, entendeu? Então ela saudava, ela vivia naquele meio, não reclamava com ninguém, porque se ela reclamasse, né, ia morrer. Uhum. Sim. Então, tipo, ela meio que também fazia parte daquilo tudo, mesmo por baixo dos panos, não. Não sei. É porque, tipo assim, ela era uma cidadã da Alemanha nazista. Eu acho que ela não tinha outra opção a não ser aceitar que ali o governo vigente, sabe? O cara tá ali porque ele escolheu uma carreira no exército. Ele sabe o que é nazista. Ele está, tipo, agindo, ele está literalmente agindo pelos nazistas, tá ligado? Tipo, existe uma certa diferença, porque assim, você podia ser da resistência e você vive numa Alemanha nazista, você não tem outra escolha senão reproduzir os atos que lhe obrigam, tá ligado? Aquele capitão ali, não, ele escolheu, e ele tá lá. Eu não vou defender nazista não, tá? Eu vou concordar com o Marcelo nessa aí. Não, é muito legal uma coisa que, falando sobre resistência, etc., mas é que durante a época, né, do nazismo, do holocausto, pessoas, elas abrigavam, né, os judeus dentro das casas, né, faziam uns abrigos, etc. E eu acho que a frase que eu falei no começo, né, fala bem sobre isso, né, que é você aguentar até o próximo dia, a próxima semana, até o próximo mês, né, aguardando que você consiga a sua liberdade uma hora, né? Torcendo para que eles percam. Eu acho que esse impacto, ele tem muito nisso quando o Jojo mente pra Elsa lá. Ele fala assim, não, os nazistas venceram. Né? Então, imagina que você tá preso o tempo todo pensando que, vou esperar até a próxima semana, que é quando os aliados vão vencer. Vou esperar até amanhã, que é quando os aliados vão vencer, sabe? Tipo, torcendo para que você consiga sair daquela situação. E é aí você vê que todas as suas esperanças são jogadas no chão, né? E o Jojo faz isso gratuitamente. Inclusive, enquanto eu tava assistindo o filme, se tornou muito nublado pra mim por que o Jojo tava fazendo isso. Eu entendi que era porque ele não queria perder a Elsa, porque ele perdeu a mãe dele e estava sozinho. Mas ainda me parecia tão nublado ele ter feito isso, tipo, no fim, que eu fiquei até um pouco decepcionado, sabe? Porque aquilo é uma destruição emocional muito grande pra uma pessoa que tá presa, sabe? Sim, e ele reconhece isso, né? Tanto é que quando ela dá o tapão nele, ele fala, eu mereci. Sim. Mas pra mim, pra mim foi difícil de engolir aquela situação, sabia? Tipo, eu já tava gostando do Jojo lá, ele já tinha jogado fora a ideologia nazista, eu acho que já, né? Ele não acreditava mais naquilo, e ele ajudava a Elsa, ele gostava da Elsa, mas aquela situação ali me pegou, sabe? Eu fiquei tão decepcionado. Eu acho que foi pra mostrar que, por mais que ele tenha
superado essa fase nazista dele, né? Essa ideologia, ele tenha não é superado a palavra certa, mas Ele aprendeu. meio que Tipo, absolveu isso da vida dele, sabe? Por mais que isso aham, tenha acontecido, ele ainda é humano. Então, alguns sentimentos dele ainda vão prevalecer, como o egoísmo. Então, naquele momento ali, ele foi super egoísta de mentir para ela. Porque ele queria, como você falou, que ela continuasse na vida dele. sim, é. Mas fiquei decepcionado com o Jojo. Fiquei triste, sabe? O único personagem perfeito desse filme é o York. Mentira, porque ele é nazista. O único personagem perfeito desse filme é a Scarlett Johansson. E a Elsa. É mesmo, a Rose. E aí, você. Não, sim. A ideia de você viver pra sempre preso no lugar é insuportável, né? E é isso. E os lugares, né? As pessoas que abrigavam, muitas vezes elas eram. Tipo, elas eram iscas, sabe? Tipo, elas falavam, vou abrigar vocês, e quando chegavam em casa eles chamavam a polícia pra prender esses judeus e ser enviados pro campo de extermínio, sabe? Ou outras pessoas denunciavam as pessoas que estavam abrigando os judeus, sabe? E eles ganhavam dinheiro, né? Ganhavam algumas libras pra denunciar, sabe? Sim, e era tudo no boca a boca, né? Como o próprio capitão fala, que mostra que esse lado que ele ainda assim é um filho da puta, né? Ele fala: hoje se você denunciar um judeu, provavelmente vão matar o judeu, quem escondeu o judeu e mais algumas pessoas só pra garantir, sabe? Uhum, E muitas pessoas usavam isso tanto para denunciar vizinhos, assim, e não era necessário uma grande apuração, sabe? Denunciou, a vida do outro uhum. tá acabada. Então muitas pessoas faziam de graça, assim, tipo, aquele cara escondeu um judeu, hein? Ouvi falar. Sim, sim. Então a pessoa morria assim de graça. E é muito interessante, mais uma vez, mostrar o quão estúpido é o nazismo. Porque ele é uma ideologia que prega a morte dos seus inimigos e dos seus compatriotas. Tipo, o pessoal do próprio exército nazista. Uhum, exato. É, e tem algumas partes do filme, né, que algumas falas, alguma coisa do tipo, mencionam partes históricas, mencionam a ideologia nazista. Tipo, por exemplo, tem uma parte de que o Jojo tá falando com a Elsa, e aí ele fala assim: Ah, e vocês obviamente são loucos por ouro, sabe? Loucos por dinheiro. Eu não lembro como ele fala isso, mas ele fala isso, você lembra? Lembro. É algo do tipo, eu não lembro exatamente como é a fala. Exato, porque isso foi muito um discurso, foi um discurso muito hum, foi a justificativa pro nazismo, sabe? Por que que vamos matar, por que que vamos transformar pessoas em coisas não, em menos do que nada. Por que vamos matar, colocar eles dentro do campo de extermínio, tirar a nossa vida? Eu preciso de um bode expiratório. Ah, são porque os judeus roubam os trabalhos. Ah, são porque os judeus eles estão acabam com a nossa economia, sabe? Que foi essa ideologia, esse pensamento de que os judeus eram a culpa de crises econômicas foi muito utilizada para justificar os atos dos nazistas, né? Então por isso que era extremamente disseminado que os judeus eram gananciosos, né? Porque tem esse lance, né, que quando uma pessoa geralmente geralmente não, sempre pessoas brancas querem justificar o racismo, a xenofobia, o preconceito deles contra etnias, eles costumam atribuir à raça traços de personalidade, né? Era você estuda na escola como o europeu branco ele atribuía, por exemplo, que pessoas chinesas ou asiáticas em geral eram gananciosas e traiçoeiras, sabe? E que provavelmente eles tinham um formato de corpos diferente, sabe? Esse tipo de coisa. E é a mesma coisa que faziam com os judeus. E para finalizar, né, a gente vai falar um pouco sobre, voltando, né, fazendo uma rima com o começo do podcast, que é sobre o peso do filme. Porque, né, é um filme leve, é um filme legal de se assistir. E por mais que ele seja PG-14, sabe, para maiores de 14 anos, ele não deixa de ser um filme bem denso, sabe? Não é denso certa a palavra, mas ele é um filme que impacta, sabe? Ele não é explícito. Uhum. Porque, por exemplo, desde o começo ele não é explícito. A direção, ele mostra tudo lá, como eu falei, quente, saturado, um clima gostoso, né? E desde lá já tem coisas pesadas acontecendo. Um coelho é estrangulado e quebra um pescoço do coelho, entendeu? Que só tem o crackzinho do pescoço. Mas é um negócio que, sabe, dá uma aflição,
E o filme vai trabalhando isso pouco a pouco. Por quê? Porque primeiro é o coelho. Aí, mais lá pro final do segundo ato, é a mãe do Jojo, que é um. Nossa, isso quebra o coração. Nossa, é uma cena assim que você fica. Caralho, não acredito, mano. E o pior de tudo é você pensar que quando os caras da Gestapo vão lá na casa do Jojo, a mãe dele já está morta. É verdade. Então, você fica pensando, nossa, essa personagem tá morta todo esse tempo. E é pesado, sabe? Por mais que não seja explícito, porque só mostra o sapato dela e tudo mais, é pesado. E é legal que o Jojo, ele amarra. Não, na verdade, ele não consegue amarrar os sapatos da mãe dele ali. Porque tem essa relação, né? Tem os pontos de desenvolvimento do Jojo, os abraços do York e os cadarços amarrados. Porque no começo do filme ele não sabe amarrar o cadarço dele. E a mãe dele tem que amarrar sempre. Ali, quando ele encontra o corpo da mãe dele, ele tenta amarrar o cadarço, mas ele ainda não consegue, sabe? Porque é como se estivesse falando que ele ainda não abandonou aquilo 100%. E é legal que no final mesmo, ele amarra o tênis da Elsa. Então mostra que ele superou isso de vez. Mas, né, voltando a essa parte aí do pesado sem ser explícito, tem todo o lance da morte da mãe dele. E aí a gente vai pra guerra, né, que já tá um cenário bem diferente do começo do filme. As paredes, elas estão mais escuras, tem pouca saturação na tela, tem muita neblina, tem muito cinza, sabe, fumaça e tudo mais. Desespero, porque você vê que aquelas pessoas estão desesperadas, sabe, todo mundo correndo pela rua, não tem ninguém pra lutar mais. Eles estão colocando crianças de 8 anos pra lutar numa guerra, sabe? E o Jojo representa muito desse peso, né? Ele tá lá e aí ele vê aquele. Ele entra em pânico, né? Então, e é esse sentimento que você tá. Você não vê nada explícito. Eu acho que você vê uma pessoa morta, né? Eu acho que é a única pessoa morta que aparece, não é? Tipo, tem as pessoas penduradas, mas na guerra ali é uma pessoa morta, assim. Não é explícito todo mundo levando um tiro e morrendo, né? Mas você sente o peso da cena. Você sabe o que tá acontecendo, sabe? Tem gritaria, tem explosão, tem tiro. Por mais que a câmera foque no Jojo e não no arredor dele, você sabe o que tá acontecendo ali. E esse peso, ele é levado, né? Eu acho que essa parte do filme já é uma parte que eu já tava, tipo, com vontade de chorar. Eu via as partes e eu ficava com vontade de chorar. Me sentia muito, muito, muito mal. E, e é aquela onda de emoções que a gente falou. Porque há um pouco tempo atrás, né? Você tá vendo New York com uma bazuca, tá ligado? E ele derruba lá a bazuca e a gente ri e tal, mas depois a gente tá chorando, quase com vontade de chorar, por causa de tudo que tá acontecendo ao redor, sabe? Porque tem um peso. Como que o ser humano foi capaz disso? Pelo menos é o que eu sinto. É uma época muito obscura da humanidade, né? E o peso, ele é necessário. Porque, por mais que. Eu vou falar da abordagem leve de novo, não é possível isso, mas. É, quando você vai fazer um filme abordando essa época, essa fase da humanidade, não dá pra fazer ela 100% feliz. Porque ela não foi. Ela teve. Na verdade, não teve ponto positivo ali, entendeu? Por mais que o humor desse filme seja baseado na subversão, né? Ele é uma sátira, ele não é uma paródia. Ele ironiza, ele ridiculariza e ele não pega aquilo e ri com aquilo. Ele ri daquilo. E é por isso que esse filme funciona. Porque se não fosse isso, ia ser só uma piada de mau gosto. Sim, exatamente. Concordo plenamente. Não tem nada a acrescentar, você falou perfeitamente. Muito obrigado, muito obrigado. E no final, né, os americanos, os aliados, eles estão invadindo a Alemanha, né? E eu gostei de uma coisa que eles não ficam mostrando os aliados como super-heróis e tal. É óbvio que muita gente dessa época se sentiu assim, né? Eles estavam num regime totalmente totalitário, opressivo, existiam pessoas presas dentro de casa. E aí essas pessoas chegaram e acabaram com o nazismo, e óbvio, isso foi ótimo. Mas eles não são heróis, assim, querendo ou não, os objetivos deles estavam muito mais em vencer a guerra do que ajudar as pessoas que estavam lá, sabe? Um tempo depois que a guerra acabou, foram expostos documentos que os aliados já sabiam que existiam campos de extermínio 2 anos antes do fim da guerra. E eles só não quebraram os campos, eles tiveram oportunidades porque eles estavam preocupados com a crise de imigrantes, sabe? E as pessoas estavam morrendo. Eles sabiam, inclusive, de Auschwitz, que foi o maior campo de extermínio que teve durante a Segunda Guerra Mundial, sabe? E o que se sabe é que, assim,
a política anti-imigração dos aliados foi a prioridade deles. Não foi salvar pessoas ou ajudar os judeus a se recolocarem dentro da sociedade de novo. Foi impedir com que esse grande número de imigrações atrapalhasse a economia deles. Então é legal essa não idolatrização dos americanos, né, dos aliados, enfim, que às vezes é feita em filmes que tratam dessa época. Porque assim, é uma guerra, né? Na guerra não tem lados certos, que todo mundo vai perder com isso. E uma coisa que contribui muito para não tornar os americanos os super-heróis, né, dessa história é que o diretor e praticamente criador, né, do filme é neozelandês, né, ele é da Nova Zelândia, e boa parte do elenco é da Oceania também e são britânicos. Então, sei lá, tipo, de americano deve ter a Scarlett Johansson e o capitão lá, de resto, não. Então, pau no cu dos americanos, barra estadunidenses. Show Off Podcast, o único podcast que fala mal de americanos e nazistas no mesmo podcast. Estadunidenses, filhos da puta. Não, falar de estadunidense é meu hobby. Uau. E o Taika Waititi, né, ama esse homem, entendeu? Eu gosto muito desse filme dele. Eu gosto muito de Thor Ragnarok. Eu quero muito ver mais trabalhos dele no futuro. Tanto é que ele vai fazer um filme de Star Wars. E é legal que ele transita, né, entre os filmes blockbuster e os filmes mais cult, porque Jojo Rabbit é um filme cult, sabe? É um filme mais Oscar, tem essa pegada, porque, por exemplo, a bilheteria deu 90 milhões, chegou nem a 100 milhões, sabe? Sendo que um filme de super-herói qualquer hoje em dia chega a 1 bilhão. Filme de Oscar. Então... Que é ótimo, inclusive. Sim. Então é legal ver que ele transita nesses dois caminhos, né? Porque hoje em dia tem muito desse preconceito. Os diretores mais renomados não fisgam muito bem esse negócio do blockbuster e tudo mais, sabe? E tô rolando muitas intrigas sobre isso aí atualmente, né? Mas Taika Waititi, ele transita entre esses dois meios. Ele é um ótimo diretor, ele tem um timing de comédia que eu gosto bastante. Ele sabe conduzir bem uma história, ele sabe muito bem contar uma história, entendeu? Porque a história, né? O Jojo Rabbit, ele não é autoral do Taika Waititi, que é roteirista. Ela é adaptada de um livro, na verdade, que é um livro mais dramático e tudo mais, e o Taika Waititi colocou esse tom mais dele no filme que funciona tão bem. Eu não consigo pensar num diretor melhor para fazer uma história dessa, sabe? É muito autoral dele. Então, quero muito ver trabalhos desse cara no futuro, porque ele é muito brabo. Sim, sim. Aquela comparação, eu gosto que você fez uma comparação no episódio passado que você falava que o Scorsese tá ali, o Michael Titi tá... e o Titi tá ali. Sabe? Perto. Ele é um grande diretor também. Com certeza ele ou se não é ainda, vai se tornar um dos grandes nomes da direção atual, sabe? Como Tarantino e Scorsese foram na época deles, que ainda é a época deles, né? Eles ainda não pararam de fazer filmes, mas, assim, mais no futuro o Taika Waititi com certeza vai ter o mesmo reconhecimento, porque ele merece. E se não tiver... tem uma coisa legal que você falou, né, da transição de dois tipos de filmes diferentes. Que é tipo, a gente fala filme de Oscar e filme de herói, né? Que, assim, pra mim, todo tipo de arte tem uma mensagem a se passar. Eu acho, com todo o meu coração, que filmes de herói, em geral, já esvaziam bastante o significado que o herói traz por si só, né? Existem várias histórias que são esvaziadas pra levar pro cinema, como Guerra Civil, que esvaziam vários significados, mas ainda acho que todo tipo de obra tem uma mensagem a se passar, e se não tiver... pelo menos serve como uma forma de você sair do mundo, porque é necessário, às vezes, você sair do mundo, sabe? E ele transita nos dois pra mostrar que tipo, é possível você fazer um filme que talvez seja mais introspectivo, que você consiga passar uma mensagem mais densa, mas ao mesmo tempo fazer um filme, assim, blockbuster de heróis, sabe? É um filme ali de entretenimento, né? Tá bom. Então é isso, gente. A gente é o segundo podcast falando sobre Jojo Rabbit, mas a gente não cansou porque a gente amou esse filme. Deixe claro, a gente amou esse filme. E que, se vocês não assistiram, e vocês conseguiram assistir aqui, vocês querem assistir também, vão assistir, está na Telecine, a gente avisou no começo. Não estamos sendo patrocinados, mas poderíamos. E... Agora, os avisos finais. Se você tá no YouTube, não esquece de deixar um like pra gente, porque ajuda bastante a gente. Se inscreva no nosso canal, que a gente tem outros podcasts pra você ver aqui no YouTube, se você assiste por aqui. Tem alguns vídeos, eles são mais raros de acontecer, mas
a gente posta, às vezes, quando lança algum trailer ou coisa do tipo. E vamos seguir a gente no Instagram, que a gente tá sempre conversando com vocês lá. E a gente costuma falar sobre outros filmes, séries e etc. Que a gente assiste, não todos, mas alguns, que não dá pra gente falar no podcast. Então você pode acompanhar lá. E a gente tem até uns quadros lá que a gente faz, que fala coisas legais. Ontem a gente postou um quadro novo que é sobre glossário de termos que a gente usa aqui no podcast. Então vai lá dar uma olhada, tá bom? E acho que é isso. Um beijo na bunda de vocês e tá na hora de desligar. Nazistas vão tomar no meio do cu de vocês.